Isso é tudo com CH, é show, hoje nós temos entrevista em dose dupla, mais uma entrevista com café, nós vamos receber... Entrevista com café. Nós vamos receber a Letéia Lopes, que é uma especialista em um assunto que cada vez mais é importante nas empresas. A Letéia Lopes, seja bem-vinda ao Café com Pan com Bruno Chamochumbi. Oi, Bruno. É um prazer enorme poder estar aqui com você para falar desse tema que, como você disse, é muito importante para as empresas. É a governança familiar e a formação de herdeiros, né? Você, que é uma pessoa especializada nisso, tem ajudado muitas empresas a entenderem o papel de cada membro familiar, principalmente os herdeiros, que muitas vezes não têm a mesma pegada, a mesma filosofia ou até mesmo a mesma energia dos fundadores, dos criadores das empresas que trouxeram prosperidade para todos os seus membros, né? Com certeza. E assim, se a gente for pegar as pesquisas, a gente vai ver que das 3 causas que mais fazem as empresas familiares desaparecerem, 2 têm a ver com família e preparação de sucessão. Porque, segundo essas pesquisas, existem 3 motivos que fazem as empresas desaparecerem. O primeiro é brigas e conflitos familiares. O segundo é a questão da falta de um planejamento sucessório. E o terceiro tem a ver com o ciclo de vida dos produtos e serviços da empresa que podem estar em declínio. Então, desses 3 fatores, 2 estão relacionados exatamente com essa questão da família e da organização familiar com a sucessão. Então, são esses os principais pontos que fazem com que essas empresas muitas vezes não prosperem e não passem de geração em geração. Então, como você disse, é preciso entender essa família, entender essa relação dos herdeiros com essa família, porque nem todo herdeiro vai se tornar um sucessor. As pessoas confundem muito, Bruno, isso, né, do que é ser herdeiro e do que é ser sucessor. Então, a gente vê muitas pessoas dizendo, eu não quero filhos herdeiros, eu quero filhos sucessores. Mas isso não passa pelo querer do pai. Porque o que acontece? Herdeiro, a herança é um direito, mas a sucessão é uma escolha. Então, herdeiros todos são, porque vieram naquela família empresária. Agora, sucessor é uma escolha que cada um pode fazer ou não, né, dentro da sua carreira profissional. Muito bem, você tem um livro lançado, já está com outro, já lançou o segundo livro também, Letéia? Sim, eu lancei o primeiro livro em 2018, que foi a Arte de Herdar uma Empresa Familiar, que tanto ele tem à venda o livro físico, como o livro no Kindle, né, pela Amazon, como eu também lancei agora, em 2021, né, em julho, o segundo livro, que são Os Males e Sofrimento das Famílias Empresárias, o Efeito Pandora. Né? Então, eu aprofundei mais em alguns desafios que as empresas familiares têm nesse segundo livro. Muito bem. E como é que é o seu trabalho para orientar os pais, os filhos e os netos para que a gente fuja daquela máxima que tem lá no livro do autor, né, Fernando Veríssimo, que é o pai rico, o filho nobre, o neto pobre. Para fugir disso, como é que o seu trabalho orienta essas empresas a terem melhor colocação e saberem exatamente transmitir e transferir o poder dentro das competências e qualidades de cada membro familiar? É muito importante, assim, dentro do nosso projeto, a gente tem tanto a governança familiar, né, como a gente tem a preparação de jovens herdeiros e o planejamento sucessório. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um levantamento, uma anamnese, né, uma pesquisa dentro dessa família, para entender a relação dessa família com o negócio. Que tipo de relação essa família tem com esse negócio e como essa relação se dá. A partir daí, a gente vai criando, a 4 mãos, né, regras e normas de convivência da família com esse negócio. Porque se tudo que não tem regra vira caos. E a família empresária, ela precisa ter regras. Porque muitas vezes ela confunde o que é ser família, o que é ser executivo e o que é ser empresa, né, o que é ser sócio. Então ela precisa trabalhar essa diferença nas 3 esferas, que
que é propriedade, gestão e família. Então, quando a gente começa a fazer essa governança familiar, a gente vai colocando as pessoas nos lugares certos, que às vezes elas estão acumulando funções e às vezes com esse acúmulo elas fazem de forma não profissional. Então, quando a gente cria essas regras, que a gente chama protocolo familiar, que são essas regras de convivência, a gente vai colocando um ordenamento. Paralelo a isso, a gente vai também implantando os conselhos consultivos de família. Porque muitas vezes a família, ela faz as coisas meio de, às vezes, apagando incêndio. Não, a gente só se reúne quando a gente precisa. E confundindo ser família com ser negócio, essa intimidade. Exato. Que muitas vezes é um verdadeiro veneno para a família, né? Com certeza. Então, por isso que esse conselho, ele vai separando, né? No conselho consultivo do negócio, eu vou trabalhando assuntos envolvendo o negócio. E eu posso ter o meu conselho da empresa ou da família, onde eu vou trabalhando assuntos familiares. Então, a gente vai criando fóruns diferenciados para a gente tratar cada assunto no seu lugar certo, que é como exatamente você acabou de falar. Se a gente começar a entrar, né, a misturar esses assuntos, a gente vai causar muitos desgastes desnecessários, tanto para o negócio quanto para a relação familiar. Você, como especialista e CEO da Herdars Brasil, que é uma empresa de governança familiar e formação de herdeiros, você vem tendo nos últimos anos uma grande visibilidade, não somente pelos seus livros, que são seu grande input no mercado, mas também por essa possibilidade de ter conseguido desenvolver ações não somente presenciais, como online, né? Queria que você comentasse um pouco da evolução do seu negócio e do entendimento dos clientes, do mercado, sobre a importância do seu negócio. Sim. Ao longo do tempo, a gente vem começando, e aí a pandemia acabou acelerando, em transformar essa metodologia, a de governança familiar, híbrida. Porque, na verdade, governança familiar é muito complexo você conseguir fazer ela toda virtual, porque passa por mediação de conflitos, às vezes. Então, tem famílias que estão adoecidas, estão com as relações desgastadas, né, estão com o diálogo muito machucado, né, a comunicação muito desfeita, e a gente precisa ir, muitas vezes, pessoalmente, fazer esse trabalho juntos. Mas algumas ações a gente consegue ir fazendo online, que são as mentorias, os acompanhamentos individuais e algumas reuniões menores que a gente faz de núcleos familiares. Então, a gente acaba tendo essa relação do híbrido. No caso da escola de herdeiro, fica muito mais fácil, porque a escola de herdeiro ela é focada em jovens herdeiros de 15 a 25 anos, que são aqueles herdeiros que muitas vezes não sabem nem o que o pai tem de negócio, nem entende, nem conhece. Só usufruem. E eles precisam entender, né? Até, Bruno, trazendo um case, teve um pai que ele me falou assim, você tem que trazer minhas filhas para dentro do negócio, porque se elas não vierem eu vou cortar a mesada. E ele meio na ameaça, ele estava muito alterado, né, porque queria trazer as filhas a todo custo para o negócio. E aí eu fiz uma pergunta a ele, eu disse, me responda uma coisa, você casaria com alguém que você não conhece ou com alguém que você não se apaixonou? É o caso da filha dele na empresa. Exato. Aí ele disse assim, de jeito nenhum. Eu disse, então você está querendo fazer com que a sua filha case com o seu negócio, sem ela conhecer o seu negócio e sem saber se ela se apaixona por ele. Porque ela pode ter vários tipos de relação com esse negócio. Não necessariamente ela precisa casar com o negócio. Muitas vezes eu preparo os herdeiros para ser bons acionistas no futuro. Então eu monto o comitê de herdeiro dentro do conselho, trago esses herdeiros para dentro do conselho, já identificando e conhecendo os indicadores estratégicos da empresa, ele podendo entender, né, uma DRE, um fluxo de caixa, para poder ele ir para essa reunião, podendo inclusive contribuir. Então ele pode acompanhar esse conselho, conhecer os stakeholders da empresa, né, e estar acompanhando, não necessariamente entrando direto na gestão. Mas nem todos os pais, às vezes, enxergam essa possibilidade. Mas eu acredito que tanto o livro, como você falou, né, como eu também sou colunista de um portal Economic News Brasil, é um portal de notícias,
E aí eu escrevo uma coluna semanalmente sobre empresa familiar. E nessa coluna eu trago muitas reflexões sobre isso, né? O quanto, às vezes, é complexa essa relação da família com o negócio. E aí é por isso que o meu segundo livro, ele fala muito da caixa de Pandora. Como abrir essa caixa e tratar esses assuntos, muitas vezes não ditos por essa família, mas que podem prejudicar o negócio. Sem dúvida alguma. Aletheia, eu quero agradecer a sua presença conosco no nosso Café com Pan quentinho, aqui na Jovem Pan News Piracicaba. Você acabou de falar para mais de 30 cidades, 25 cidades em toda a região de Piracicaba, Campinas, Americana. São muitas cidades que nos acompanham. E eu quero convidar você a voltar, porque o assunto ele ainda tem muito o que falar, né? Por exemplo, as dicas que você pode dar para os empresários que querem preparar seus filhos e ofertar a eles a possibilidade de participarem de suas empresas, de seus negócios, né? Porque a gente sempre ouve a Aletheia dizer isso. Ser herdeiro não é profissão, né, Aletheia? Com certeza. Então, como eu disse, ser herdeiro é um direito, mas a sucessão é uma escolha. No entanto, você pode sim aproximar o herdeiro para ser alguém que possa contribuir com esse negócio de diversas formas, não necessariamente só na gestão. Olha, na semana que vem vou convidar você para voltar conosco, a gente vai se falar na quinta ou na sexta-feira, estar de novo conosco no programa para falar agora dos desafios pós-carnaval. Como é que as empresas podem se preparar e até mesmo na sucessão de pequenas empresas. Muita gente acha que a sucessão só existe em grandes empresas, não é, né, Aletheia? Não, de jeito nenhum. E as pequenas, elas sofrem mais, porque a grande, ela tem muitas vezes um lastro imobiliário e financeiro que sustenta essa família. E a pequena, toda a vida familiar e financeira se resume àquele negócio. Então, se o negócio quebra, a família vai passar dificuldade. Direto de Fortaleza, semana que vem ela volta, Aletheia Lopes, que é CEO da Herdars Brasil, uma empresa de governança familiar e formação de herdeiros e diretora institucional do portal Economic News Brasil. É uma honra te entrevistar, eu gosto muito do seu trabalho, nossas portas, janelas, estúdios e microfones estão sempre abertos para você, Aletheia Lopes. Obrigada, Bruno, você é maravilhoso. Um abraço e até semana que vem, tchau. Tchau.